Saci Pererê, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Loira do Banheiro. Como surge uma lenda? Na semana em que se comemora o Dia do Folclore, queremos entender como as tradições se modificam com o passar do tempo. Como as novas gerações entendem o folclore brasileiro. O que ele diz sobre a identidade de um povo? Qual a sua opinião? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Folclore me remete à tradição popular, muitas vezes mística, né? São histórias que é passada de geração em geração, que são antigas e que está sendo esquecida. Acho que linguagem, costumes, né, de povos, de diferentes culturas. O boi, bumbá, essas coisas assim do interior que é bacana, né? As quadrilhas, os forrós, as danças típicas do lugar. Na escola você falava do Saci, aí você via um redemoinho, você lembrava do Saci. Só que há muito pouca aula, eles não falam muito, parece que eles não valorizam muito o folclore brasileiro. Recebemos a antropóloga e professora da PUC São Paulo, Maria Celeste Mira, a historiadora Adriana Salai e o jornalista e pesquisador de folclore, Andrioli Costa. Que bom que vocês estão aqui para essa conversa com a gente. As pessoas nas ruas aí nos deram uma ideia, né? Alguma ideia do que pensam sobre o folclore. Vamos começar por aí nossa conversa? Em linhas gerais, professora, o que é? O que significa folclore? Eu vou me sentir assim, vou me permitir ficar à vontade, porque o programa chama Opinião, né? Então, eu acho que, de fato, as pessoas expressaram assim o que normalmente a gente pensa sobre folclore. Eu acho que elas estão completamente certas. Algumas acham, você percebe que elas mostram que isso está vivo na vida delas, e outras revelam, assim, alguma coisa que está esquecida, que está no passado, que não se tem fala mais, muito, né? Não se valoriza, o menino comentou. Não se valoriza e tal. Eu acho que a gente tem a tendência de achar que o folclore foi esquecido, né? E eu gostaria de começar já citando um historiador francês, Michel de Certeau, que dizia assim, que a gente o que a gente gosta no folclore é da beleza do morto, certo? Então, a gente sempre olha para o folclore como uma coisa assim que ficou parado no tempo, não é? E isso não é verdade. O que acontece é que essas práticas, que eu acho que seria melhor a gente chamar de cultura popular ou cultura popular tradicional, elas estão sempre, mais ou menos em determinadas épocas, elas estão sempre alimentando novas histórias, novas produções, novas, enfim, ações, atividades, iniciativas, em todos os aspectos da produção cultural, né? Inclusive na alimentação, não é, Adriana? Exato, acho que a professora Celeste trouxe um ponto bastante importante, que a gente tem uma visão do folclore ou das tradições alimentares como estáticas, né? Então a gente pensa, sei lá, no virado à paulista, como aquele prato que vai ficar para sempre naquele modelo. Mas a cultura está em movimento e está em transformação. E é importante a gente frisar que ela é um sintoma da sociedade que a gente vive. Então, se as tradições alimentares ou culturais se transformam, elas são reflexos também da transformação dos nossos hábitos, do nosso modo de vida. E aí, por exemplo, a gente come menos virada paulista, mas a gente tem o PF, né, que é um prato da instituição brasileira, arroz, feijão, proteína, alface, tomate, que vão também dizer quem somos nós e como são os nossos hábitos por aqui. Então, podemos dizer, de certa forma, não é? Essa cultura popular está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta, Andrioli. Dá para dar algum exemplo também nesse sentido? Normalmente as pessoas que eu converso, elas normalmente vão falar que folclore é sinônimo de mitos e lendas, né? Sempre vão lembrar de Saci, de Curupira. E o que eu gosto de lembrar para as pessoas é que sim, folclore também embarca as visagens que tanto nos encantam, mas também é a espada de São Jorge que está no canto da nossa casa. Também são os pratos típicos que reúnem a nossa família, as cantigas de niná que embalam as nossas crianças, as festas populares que a gente aguarda todos os anos. Folclore também está quando a gente precisa reunir uma sabedoria popular em uma pílula e diz que Deus ajuda quem cedo madruga, sabe? Quando você recorre a um dito popular.
Tudo isso vem do mesmo lugar, tudo isso vem da tradição, né? Então, quando a gente entende que tanto o saci quanto pratos típicos, danças populares e essas superstições do cotidiano, tudo isso vem do mesmo espaço, a gente vê que o nosso cotidiano, o nosso presente, ele é encantado, né? Assim como as visagens. Encantado do quê? Encantado de raiz, né? Encantado de identidade, porque nós estamos aqui porque nós temos história, né? Essa história, ela diz sobre nós, ela diz sobre o Brasil. E o que a gente sempre tenta convidar as pessoas é para perceber isso, né? Esse folclore que é presente, dinâmico. E lembrando sempre, né, que para os processos de lembrança, né, aí o esquecimento faz parte. Então, coisas vão ser esquecidas para que a gente continue lembrando de outras coisas. Sem dúvida. Então, é normal que isso aconteça. Uhum. Agora, chama atenção, as pessoas ainda, quando questionadas sobre isso, citam muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, professor. Então, qual que é a importância da literatura, tanto para preservar, quanto para criar, não é? Novas histórias, novas tradições. Eu acho que a literatura tem sua importância em inúmeros aspectos. Mas, por exemplo, se a gente pensar no caso, na literatura do Monteiro Lobato, né? O saci, esse saci que está sendo observado hoje, não é o mesmo que os nossos avós ou bisavós contavam, né? E que, por vezes, a gente tinha medo de topar com eles numa selva ou coisa, mas também não é o mesmo do Monteiro Lobato, né? O do Monteiro Lobato já é uma recriação. E eu acho esse saci do Monteiro Lobato já é mais amigável, né? Assim, ele era amigo da turma, da Emília, né? Do Narizinho e tal. Agora, todos vocês citaram essa questão das transformações, as coisas de fato se modificam. Na questão da alimentação também, Adriana, como é que isso funciona? Porque antigamente sabíamos que tinha uma receita tradicional. Existia um livro ali que passava de geração em geração, então ficava ali na família, né? Durante anos. Hoje como é que é? Hoje mudou muito, é uma sociedade que mudou muito também. Então, antes a gente tinha uma transmissão desse conhecimento, principalmente entre as mulheres de uma família, que era um trabalho não remunerado que era atribuído às mulheres, ainda é hoje, né? Passava oralmente nesses cadernos de mulher para mulher e também muito regionalizado. Então, a gente tinha as diversas cozinhas brasileiras com seus ingredientes típicos, os seus pratos típicos. Nos últimos 50 anos, o que a gente vê? Uma forte industrialização, a globalização, a conexão das regiões dos países e, com isso, uma perda de diversidade, né, em termos de variedades de espécies, de plantas consumidas, e, ao mesmo tempo, uma uniformização do consumo do Brasil em relação a outros países. Então, hoje, por exemplo, tem uma bolacha recheada, ou um biscoito, né, dependendo de quem está nos assistindo. E você vai encontrar esse daqui em São Paulo, no Ceará, também nos Estados Unidos, na França, na China, a mesma marca. Então, essa é a tendência que a gente observa dos números estatísticos. Mas, ao mesmo tempo, uma manutenção das tradições discursivas, né? O que nos representa. O arroz-feijão continua nos representando, mesmo que no prato o seu consumo tenha caído. É interessante essa diferença entre aquilo que nos representa e aquilo que nós consumimos no cotidiano. As pessoas às vezes viajam e voltam loucas para comer um arroz com feijão, na verdade. Exato. Aí é uma coisa muito nossa, né? E, Andrioli, por falar, né, no Saci, que um personagem muito, talvez um dos protagonistas, não é, do nosso folclore. O que dizer? O que vale a pena chamar aqui sobre Saci? O que fazem os observadores de Saci? Antes de escrever o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lobato faz, em 1917, um inquérito sobre o Saci, que ele reúne 70 depoimentos enviados por leitores sobre Saci. Então, ali, a gente já tem o primeiro grande trabalho de pesquisa sobre Saci do Brasil, né? Em que a gente tem várias versões de Saci, Sacis que são mais agressivos, Sacis que são mais amigáveis. Como é que a gente consegue pensar o Saci hoje enquanto um mito ainda tão presente na sociedade? Por que hoje a gente ainda vê o Saci tendo tanta relevância quanto no passado, né? Por que hoje a gente tem Sociedade de Observadores de Saci? Por que hoje a gente tem Associação Nacional dos Criadores de Saci, né? Que são várias ONGs que vão trabalhar com esse mito? Por que as crianças vão falar de Saci? Por que a gente se identifica tanto? É porque eu entendo
que o Saci é um mito que vai responder à impostura, né? O Saci vai nos convidar a usar da sagacidade, do humor, da ginga para enfrentar os poderosos. E os poderosos estão aí desde sempre, né? Aqueles que o Saci enfrenta, eles são os mesmos de 100 anos atrás, né? Ainda é o Saci que enfrenta o racismo, ainda é o Saci que enfrenta o poder econômico, agrário, né? Ainda é o Saci que vai estar respondendo a tudo isso. Então, por isso, ele ainda faz tanto sentido no campo e na cidade, seja como Saci urbano, né? Seja no campo, como os Sacis de vários outros nomes que a gente conhece. E nessa questão diz muito, né, esses personagens dizem muito sobre a identidade de um povo. E como é que nasce uma tradição pensando nessa ligação com a nossa identidade? Essa ligação entre identidade nacional e o folclore, ou a cultura popular, ela é uma criação de intelectuais, não do próprio povo, né? Ela é criada no século XIX, na Alemanha, justamente essa ideia de que a identidade nacional alemã, ela reside nos costumes populares, ou seja, porque eles eram locais. Então, a nossa identidade está na nossa cultura mais profunda. E isso se difundiu para diversos países, né? E muitas vezes o que nós acreditamos ser brasileiro não é totalmente brasileiro. Muitas coisas que, por exemplo, muitas festas, né? As festas juninas são genuinamente brasileiras. Não, elas vieram da Europa. Elas foram trazidas pelos portugueses, né? Elas fazem parte do ciclo do folclore, o ciclo junino, só para dar um exemplo. Então, mas no Brasil isso ocorre também, a relação entre cultura, folclore, cultura popular, cultura que vem do campo, da raiz, a nossa essência vem da cultura popular, da cultura campesina, etc. E muitas coisas, quando chegam aqui, ganham elementos da nossa cultura, não é, Adriana? Isso acontece também na alimentação, nos nossos pratos? Sim, vai se transformando pela disponibilidade e pela também diversas influências. Acho que o caso do consumo do feijão é bem emblemático, de diversos pontos, né? Primeiro que os portugueses consumiam feijão com caldo, mas eram outros feijões. Quando chegaram aqui, invadiram as terras brasileiras, encontraram a espécie nativa, então começaram a fazer receitas que eles já faziam nas terras de origem, mas com espécies nativas. Os povos originários, por sua vez, comiam principalmente o feijão sem caldo. Mas tem uma história interessante que hoje o feijão mais consumido é o feijão carioca, que na verdade não é carioca, né? É uma mutação genética de São Paulo. E aí ele foi da década de 70 e ele passou a ser incentivado pela Embrapa, porque ele tinha uma alta produtividade e hoje é o feijão mais consumido. Só que ele só tem 50 anos de história e ele já é tradicional, digamos assim, né? O feijão mais consumido no Brasil. E eu acho que ele é bem emblemático para a gente pensar uma frase de um historiador italiano, Massimo Montanari, que diz assim: a tradição é uma inovação que deu certo. Para mostrar essa dinâmica, né? Como a cultura é dinâmica e algumas coisas permanecem, outras se transformam. Esse é, acho que, um caso É verdade, né? Como a interessante. professora colocou, a gente remete a algo lá atrás e não, né? Está em constante transformação, como o feijão aí, 50 anos. Né? Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre folclore brasileiro com a antropóloga Maria Celeste Mira, a historiadora Adriana Salai e o jornalista Andrioli Costa. Como atrair as novas gerações para que elas tenham interesse sobre a nossa cultura popular, nosso folclore, Andrioli?
estar em diálogo com os interesses das crianças é fundamental, né? Então, ao longo dos 15 anos que eu venho trabalhando com o tema, eu vejo iniciativas de professores que vão estar lá. Se está fazendo sucesso o Pokémon Go, eles vão fazer uma adaptação ali para trabalhar com folclore e Pokémon Go, né, e tudo mais. Então, inspirado nisso que eu, no meu relatório de pós-doutorado, né, que se tornou o meu baralho de jogo de cartas inspirado em folclore. Então, além de mitos e lendas, como eu disse no começo, você vai ter aqui brincantes de festas populares, pratos típicos, superstições, enfim, uma grande gama de elementos, né, que são, na verdade, convites para que as crianças elas revisitem a sua própria história, né? Porque a ideia é que isso inspire essas crianças a olharem a sua própria cultura e pensarem, falar assim, olha, isso aqui, né, o que da minha terra, da minha família, do meu bairro, da minha comunidade podia virar uma carta também, né? Então, isso é uma atividade que eu sugiro ali a partir do baralho também, né? Como é que você olha para o que você tem na sua família, na sua casa e pensa isso a partir dessa dinâmica de baralho. Quer dizer, o folclore ele se modifica e as formas de acessá-lo também, não é, professora? Eu acho importante lembrar que, recentemente, vamos dizer, de 2 décadas, um pouco mais de 2, quase 3 décadas para cá, isso que a gente chama de folclore, aliás, minha proposta é eliminar essa palavra folclore, né, porque ela é muito carregada assim, de sentido negativo. Esse repertório, né, cultural, estético, né, da cultura popular tradicional, ele foi revalorizado em função assim de uma série de questões que não vou entrar aqui, mas ele foi apropriado pela moda, pela gastronomia, pelo design de interiores e tudo, e isso de um lado, vamos dizer assim, pela indústria do turismo, isso do lado do mercado. E também foi apropriado, tem sido, né, eu falo apropriado, pelo Estado através de políticas culturais, né, baseado na ideia de patrimônio imaterial, né? Então, de lá para cá, e eu acho que isso é um reconhecimento, a maioria das festas populares, muitas delas, os mais velhos, os mestres que sabem dançar ou fazer aquelas coisas, mestre de capoeira, mestre de congada, de candomblé, do que for, né? Também eles não são tombados como um prédio que não pode ser mexido, mas eles são reconhecidos como um patrimônio imaterial. É feito um registro de como aquilo é naquele momento e depois, claro, eles continuam mudando, Sim. Mas eles têm um reconhecimento. Há uma valorização também nesse sentido na nossa culinária, não é? Sim, com certeza. Eu acho que em 2 esferas, né? Num cenário de restaurantes, um cenário gastronômico, que eu entendo como um movimento, digamos, contra-hegemônico, né? Se a gente tem uma tendência de uniformização dos hábitos alimentares, nacional e internacional, vem grupos e dizem, olha, existem saberes, culturas alimentares que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa valorizar. Esse no cenário de restaurantes, mas acho que também tem um cenário de patrimônio imaterial que, um grande caso no Brasil, são os queijos, né? A gente tem, sim, várias formas de fazer queijo que, quando você valoriza isso, acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro é mostrar, não existe uma única forma de fazer queijo como modelo industrial. E o segundo ponto importante é você dar condições materiais de existência para aquela forma de fazer o queijo. Porque quem dita as normas são os hegemônicos, né? A indústria que vai ditar as regras da Anvisa. O queijo que é feito, sei lá, no interior de São Paulo, ele não consegue seguir essas regras. Então, quando você valoriza e diz, esse queijo também é importante, ele precisa permanecer, você tem que dar condições materiais de existência para fazer o queijo daquele jeito. E a patrimonialização vem também para ajudar nesse processo de manutenção. Olha, nós fomos até uma escola aqui de São Paulo e perguntamos para as crianças de 5 a 11 anos que personagens elas conheciam do folclore brasileiro. A Yara. Ela é tipo uma sereia,
ela fica embaixo d'água. O canto dela é tão bonito que enfeitiça os pescadores para não pescarem os peixinhos. O Saci. Curupira. Ele salva as florestas de pegar fogo e também salva os animais. Ele assusta os lenhadores e os caçadores com as suas pegadas. Porque ele corre rápido. São personagens de uma história que, no caso, são criaturas místicas. É tipo com as lendas que as pessoas vão imaginando e criam histórias. Muito bom, né? Ouvir as crianças. Aí eu queria te ouvir nesse sentido, Andrioli, porque essa conversa foi feita aqui em São Paulo, mas a depender da região, viriam outras histórias? Como é que isso funciona? Com certeza, né? Apesar de que muitos desses mitos que eles foram mencionados aí, eles chegam através da mediatização, né? Porque já que são crianças de São Paulo, elas provavelmente não ouviram da boca dos seus pais, né? Histórias de Yara. Eu acho que a grande riqueza é quando a gente encontra essas histórias que vivem ali no entorno mesmo, né? Que são extremamente hiperlocais. Recentemente eu estive na Bahia, onde eu encontrei histórias fantásticas, como, por exemplo, da mulher da trouxa, né? Uma assombração que ela carrega uma trouxa de roupas na cabeça, né? Como se fosse uma lavadeira, e aí quando você a encontra, ela deixa essa trouxa no chão e você se abaixa para tentar ajudar, e aí quando você segura aquilo, ela some, você fica com aquela trouxa na mão e acaba sofrendo de uma confusão mental. Essa metáfora viva, a partir do mito, é você tentando carregar ali o peso que não é seu, né? Na verdade, a assombração ela está vivificando essa experiência da gente sofrendo mentalmente porque está carregando coisas que não nos pertencem. Então é por isso que eu sempre gosto de lembrar que os mitos, eles não são histórias sobre monstros encantados, eles são histórias sobre nós mesmos, né? Então é por isso que eles falam da gente, não é porque o governo diz que sim, ou porque a escola diz que sim, ou porque alguma instituição falou que sim. É porque a gente, né, se reconhece nelas porque elas falam de experiências vivas, né? Elas falam de nossos sonhos, de nossos medos. É assim que se conhece. Isso que é mais fascinante nisso. E os preconceitos podem atrapalhar tudo isso e acabar com essa cultura popular? Para mim, eu entendo que o mito preconceituoso existe porque a sociedade é preconceituosa. Então, imagine, por exemplo, o que é o mito da mula sem cabeça, que é um mito de construção do corpo feminino, né? A mulher é amaldiçoada e transformada em besta porque ela tem comportamentos ali de violação de um comportamento esperado por ela, certo? Então, isso é uma história que se conta ainda hoje, né? E eu costumo dizer que a gente forma a mula sem cabeças toda vez que a gente fala que uma mulher mereceu ser abusada porque ela estava usando a roupa tal, porque ela teve o comportamento tal. A gente consegue ainda contar essa história dando foco em outro espaço, dando foco na libertação dessa mula, da sua maldição, que é quando você coloca a mão no fogo e tira dela o seu freio encantado, né? Então, o que é tirar o freio de alguém? É você libertar alguém, né? Então, imagine que você conta essa história, mas dá o foco em libertar essa mulher dessas constrições que a sociedade coloca nela, né? Que a culpa coloca nela. Então, essa história ainda pode ser muito poderosa, né? Mas quem tem que decidir como contar isso somos nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo. A conversa iria longe aqui, então, para terminar rapidamente, uma última palavrinha final sobre a importância de valorizar essa cultura popular, professora. Olha, eu acho muito importante valorizar, mas eu gostaria de dedicar minhas últimas palavras a um comentário sobre o que as crianças falaram e a potencialidade de atualização do significado desses personagens, né? O que elas disseram ali? O Saci a sereia é uma... Ela fica ali no rio e tal, e ela não... Para quê? Para não deixar os pescadores matarem os peixinhos. A sereia de outros tempos não era essa, né? Elas já absorveram esses personagens, né, com toda um pensamento que é tremendamente contemporâneo. E isso esse é um dos grandes dados em relação à valorização da cultura popular hoje, que ela está ligada à diversidade cultural e à diversidade biológica
ela tem um apelo ecológico. Por isso que ela está sendo tão valorizada. E eu queria terminar falando um pouquinho sobre a importância da diversidade, porque quando a gente escolhe uma história nacional, né, do Brasil, a gente escolhe uma em detrimento de outras. E há um perigo nessa história única, né, porque você acaba deixando outras possibilidades de lado. E a gente tem que assumir que a gente tem vários Brasis. E é importante olhar para essa diversidade e os diversos povos que nos constituem. Então, fazer um chamado à diversidade e a atenção ao perigo dessa história única. Muito bom. Palavrinha final, Andrioli. Sempre é bom convidar os pais a entenderem que o papel de falar de folclore, falar de tradição, não é da escola, o papel é da família, né? Eu costumo dizer que o folclore não entrou na minha vida a primeira vez que eu ouvi uma história de Saci. Ele entra na minha vida antes mesmo de eu ter nascido, quando olham para a barriga da minha mãe e aí se a barriga está redonda, vão dizer que vai nascer uma menina, e se está pontuda, vão dizer que vai nascer um menino. Então, assim, a nossa vida é atravessada pela tradição, é atravessada pela cultura popular antes mesmo da gente nascer, e aí, do nascer ao morrer, assim será. Cultura popular identitária tradicional, que é transmitida a partir da tradição, que vem de gerações que diz sobre você. Muitas vezes a gente nem se dá conta e está em tudo. Obrigada, a conversa foi ótima. Aqui agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigada. O Opinião fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.